Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia. Hoje vou começar o programa um pouquinho diferente para responder a pergunta do Alexandre sobre a porcentagem, né, de acertos que eu via ter. Vai ser até interessante também estar respondendo isso, que aí levantou umas questões que eu queria estar falando com vocês. Então, vamos lá ver as porcentagens antes disso, né? Primeiro, em cima do meu backtest. Como eu já disse em alguns vídeos, pode ter certeza que nos backtests você vai ter um melhor resultado do que na conta real, tá? A conta real vai ter o fator psicológico influenciando a gente. Então, por isso que eu falo, procure os padrões que te dão maior acertabilidade, né? Maior nível de acerto, maior taxa de acerto no backtest para estar levando para conta real. Mais uma coisa, eu vou passar esses números para vocês, porém eu quero que você entenda uma coisa. Tipo, esses são os meus números. O jeito que eu enxergo o mercado, o jeito que eu faço as minhas operações, talvez venha diferente do jeito que você faz as operações. Por isso que eu deixo bem claro que é livre de indicadores o método. Eu quero ensinar análise técnica, eu não quero ensinar indicadores, nada disso. Então você vai usar os indicadores que quiser, você vai estar inserindo esses padrões dentro do seu operacional. Então você tem que fazer esses backtests, tá? Para você ter os seus números também. Que você não pode se basear nos meus números. É que nem assim, a mesma coisa da questão de você ficar postando boleta todo dia. Eu acho desnecessário essa coisa de ficar se mostrando. Eu acho que não tem nada a ver. Pelo contrário, é ruim. Ela é um estressor, bem na verdade. Muitas vezes eu vi as pessoas postando gains de 1000 pontos, mil e poucos pontos, né? Em dias que eu estava fazendo meus micro scalps, né? E aí eu começava a me frustrar com esses micro scalps, e aí eu ia tentar pegar trades mais longos, aí eu acabava estopando, porque eu tenho um jeito de operar que eu não gosto de ficar posicionado, e para você pegar essas operações longas você tem que ficar um bom tempo posicionado, às vezes até horas posicionado, né? Esse é o day trade, né? Então eu faço scalps. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu faço scalps, essas questões de ver boletas de 1000 pontos não me fizeram mais mal, mas eu acho errado, sabe? Eu acho que não é um incentivo isso, pelo contrário, eu acho que acaba estressando, porque aí você vai tentar fazer igual a pessoa, e isso daí não vai ter. Por mais que você aprenda o meu método, você vai empregá-lo da sua maneira. Não tem como você tentar ver o mercado através dos meus olhos. Você vai ver o mercado através dos seus olhos. Então, entenda que esse aqui são os números, os meus números, do jeito que eu gosto de operar. É claro que eu cataloguei eles, então eu fiz backtest em todos. Eu continuo fazendo esses números. No começo eram outros, a partir do momento que eu fui vindo trabalhando, né, o método, depois que eu coloquei ele no papel e comecei a desenvolver para mim mesmo, então esses números foram aumentando, é claro, né, tanto na backtest quanto no replay, no backtest, quanto na conta real. Então vou falar um pouquinho dos números para vocês. Aqui o Bull, ó, eu tenho dentro do backtest uma taxa de acerto acima de 70%, né? Tanto no Bull quanto no Double Bull, no Bear, Double Bear, a falha de rompimento de 2 boxes, de 3 boxes, o Shazam, como eu disse, o Shazam ele é um padrão único, e por ele aparecer raramente, e eu sei que ele só pode aparecer em correções para mim estar me posicionando, então eu consigo ter uma taxa de acerto muito boa com ele no backtest e na conta real também. As correções de 2 boxes eu sou melhor, eu não consigo me adaptar ainda, não estou me adaptando, vamos dizer assim, né, à correção de 3 boxes e a 4 boxes dentro do meu estilo operacional.
E aí tem a continuidade e a falha de continuidade. A continuidade, como eu digo, ela não é um padrão para você estar startando posição. Ela, você pode ver que é a única que eu estou abaixo dos 50% no backtest. A hora que eu for para os números da conta real, aí você vai ver que eu nem uso ela, tá? Na conta real. Nem ela, nem a caixa de Pandora. Então o que eu faço? Com esses números em mãos, para vocês terem uma ideia, hoje aqui tem centenas de vezes que eu usei o Bull no backtest, o Double Bull no backtest. Então, assim, eu acho que o único que ainda tem dezena só é o Shazam, mas eu tenho os números aqui nos outros padrões acima de centenas de vezes que eu já usei nos replays. Como eu disse, eu faço muito replay de mercado, adoro estar fazendo replay de mercado, estudando, principalmente nos dias que eu vou mal no mercado, eu procuro estar refazendo eles durante a semana, durante o final de semana, para estar entendendo o porquê de eu ter tomado aquela determinada posição e sair estopado. Então, continuando, então eu tenho uma boa taxa de acerto até nos padrões dentro do backtest, e na conta real também eu consigo ter, mas aí é como eu disse, olha como diminui a questão do acerto, da taxa de acerto da conta real, da conta backtest, né, vamos dizer, do replay de mercado para a conta real. Aqui está inserido tudo aquilo que eu falo na psicologia do mercado, né, está inserido todos os fatores de estresse. Hoje eu acho que é muito mais os fatores de estresse no trade mesmo para mim, do que questão de vieses ou crenças. Isso aí eu acabei já conseguindo trabalhar bem a minha mente, por isso que hoje eu consigo ter um bom número de dias com gain, em vez de dias negativos, né? Então foi, como eu disse também, para a conta backtest aqui, na conta real, esses números vieram aumentando com relação ao tempo. Então, ó, que nem a falha de rompimento de 2 box, eu me dou muito bem com ela, muito bem. Shazam também me dou muito bem. Então, quando esse tipo de padrão, falha de rompimento de 2 box, a correção de 2 box e o Shazam aparecem no gráfico, eu já estou preparado para isso, porque eu já trouxe dos meus backtests bons números para eles. O Bull e o Bear caem um pouquinho, né? Caíram na questão para a conta real, mas é porque também são os padrões que eu mais uso, são os que eu mais entro, são os padrões de tendência, e a gente sabe muito bem, a tendência é a nossa amiga, né? Então é lógico que eu vou ter um pouco mais de erros também, por assim dizer, né? O mercado vai tomar, não bem erros, né? Mas o mercado vai tomar outra direção quando eu uso muito um padrão, né? Então, por eu usar muito, eu tenho uma taxa um pouco menor, mas já foi menor, ela está, vamos dizer assim, numa linha exponencial de crescimento. Provavelmente eu não adicionei ainda os números dos 2 últimos meses, eu não consegui adicionar fevereiro e março, então isso aqui vai dar uma boa aumentada ainda. Provavelmente isso aqui vai passar os 70% aí de taxa de acerto, tanto no Bull quanto no Bear, porque eu tenho usado muito eles e tenho conseguido bons trades com eles, feito bons dias de gain, ou então no dia que eu começo mal e acabo zerando o meu prejuízo e até ficando um pouco positivo, né? Os dias que eu falo que eu estou no trocado, que eu acabo ganhando um pouco apenas, geralmente eu estou conseguindo bons trades com eles. Então, tanto no Bear quanto no Bull. Eu gosto muito, como disse, da falha de rompimento de 2 box. É a que eu enxergo mais fácil, tá? Porque eu trabalho ela no micro topo duplo, no micro fundo duplo. Por isso que eu tenho uma boa taxa de acerto também com ela. Então, vai ficar ao critério seu de como que você vai enxergar esses padrões, porque você também tem que enxergar esses padrões nos pontos certos do mercado. Não adianta você querer ficar enxergando falha de rompimento de 2 box quando é uma correção de 2 box, tá? Por exemplo, dando um exemplo que nem eu falo, tem aquela micro perna de correção de 2 box, né? Eu tenho 2 pernazinhas, tenho 2 movimentos micro fazendo uma correção de 2 box, ou então
quando a correção de 2 boxes ela se torna ambígua, ou até mesmo a falha de rompimento de 2 boxes se torna ambígua, que pode ser a falha de rompimento de 2 boxes, ou pode ser também considerado a correção de 2 boxes. Então, quando é assim, você tem que tipo dar um meio termo, né? Então, esses números também não entram, aí eles não entram, tá? Eles não entram no somatório, aí você tem que pegar e aí tá fazendo um outro tipo de análise em cima disso aí. Então eu estou passando os números de cada padrão, o que tem sido bom para mim. Caixa de Pandora, como eu disse, eu não uso. Continuidade eu não uso. Falha de continuidade eu não uso. Eu não starto posições com elas na conta real, porque eu não tenho bons números. Eu não considero que eu tenho bons números. É a mesma coisa da correção de 4 boxes. Ela tá 50-50, mas é porque eu não uso ela há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Quando eu notei que ela não saía disso aqui, então eu dei uma parada. Aqui eu dei uma melhorada já. E pode ver que eu estou chegando perto do que está dentro do backtest. Então se eu chegar na conta real próximo ao que está, ou igualar o backtest, aí eu vou começar a usar mais também na conta real. Então são várias coisas que você vai, ao passar do tempo, estudando dentro dos padrões, do jeito que você opera, porque às vezes você usa um determinado indicador que na correção de 2 boxes ele vai te gritar para você entrar na posição, né? Então você vai estar entrando mais na correção de 2 boxes e talvez ele não vá funcionar nem para 3 nem para 4. Então são tudo esses fatores, né, que é o jeito que você opera, que vai gerar esses números aqui para você depois. E claro também, né? Aqui eu tenho dezenas, talvez quase já centenas também de testes na conta real. Só o Shazam mesmo, que são, como eu disse, por ser raro. Então eu fiz poucas, assim, operações por assim dizer. Vamos dizer assim, se no Bull eu já fiz 100 operações com o Bull, com o Shazam eu fiz 30, 40 no máximo, né? Então assim, é 30, 40%, né, de operações que eu consigo com os padrões que mais aparecem no mercado com o Shazam. O Shazam ele é bem menor o número que ele. E outra coisa, eu estou chegando muito próximo já do que acontece nos backtests na conta demo, né? Na conta demo não, no replay de mercado. Eu não opero mais conta demo há muito tempo. Então é isso. Você tem que fazer os seus números. Não tem como você pegar e se basear aqui nos meus números e ir amanhã para o mercado e operar em cima dos meus números. Não vai bater, porque é o meu jeito de operar. É a mesma coisa também que eu estava falando. Não adianta você ver a boleta de um cara lá de, sei lá, R$1.000 e você ter R$1.000 de margem e querer ganhar R$1.000. É mais fácil você acabar perdendo esses R$1.000, sabe? A gente tem que ter a ideia que é acumulativo isso aqui. Isso aqui é ao longo do tempo. Quando eu resolvi ser day trader, até ontem a minha esposa ela fez uma colocação muito legal. Quando eu resolvi ser day trader, foi porque eu encontrei assim a forma que eu mais gosto de trabalhar. Eu já fui representante de vendas, então trabalhei muito tempo com home office, né, na minha vida já. Enfim, então continuando aí, ela chegou e ela falou, né, as pessoas elas têm que entender que a bolsa de valores é um negócio de longo prazo, é que nem você ser um empresário, sabe? É que nem você ter o seu negócio. Então, a gente só conseguiu virar, vamos dizer assim, a chave, a gente só conseguiu melhorar dentro do mercado as nossas operações a partir do momento que a gente entendeu que isso aqui é o nosso negócio, que nós somos empresários e que a gente tem que estar ganhando, né? A gente vai ganhando um pouco a cada dia para ir aumentando a nossa conta lá no final. Então, se eu quero viver de mercado o resto da minha vida, se é a coisa que eu gosto de fazer, é a coisa que eu amo, e eu quero ficar aqui dentro, então eu tenho que pensar nisso aqui no longo prazo. Então, day trade em si, não é imediatismo, ele é longo prazo, tá? Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que correr atrás. Não adianta criando um método para você, aprendendo um jeito de olhar para o mercado, aprendendo um outro método e seguindo atrás. Uma outra também coisa, agora aqui,
me veio à cabeça que eu queria falar com vocês é sobre os setups. Sabe? Esquece esse negócio de setup. Setup te prende a uma coisa a um momento específico do mercado. Tenta entender uma técnica, tipo, poxa, tem tanta técnica bacana aí no mercado. Um exemplo mesmo, o All Brooks, o price action dele é espetacular, é fenomenal. O próprio Trade System Ficube também é uma técnica muito bacana, porque ela não te prende apenas a momentos do mercado. Você tem N situações que você pode estar usando. Eu não fico preso, porque tipo, ficar preso em indicadores não é uma coisa que eu gosto, por isso que eu acabei criando esse método para mim. Eu juntei duas técnicas que eu acho muito bacana e criei a minha visão de enxergar o mercado, de simplificar o mercado. Esses padrões vêm a mais ainda simplificar, porque esses padrões para mim é price action. O Renko para mim é price action, independente se eu estou usando indicador ou não. Tem essa diferença também entre questão de naked trade, você ter uma tela pura de só ter os candles lá, ou só ter o Renko, e você tem indicadores e está olhando para o preço. Pô, price action todo mundo faz, a gente está olhando o preço, a ação do preço o tempo inteiro. E o Renko, ele é price action para mim puro, único e exclusivamente, porque o Renko ele só se baseia no preço para ser formado, né? Então, se você fica preso a um setup e você deixa de entender o mercado em si, o ciclo de mercado, pô, a questão do ciclo de mercado é a coisa mais importante que tem para a gente entender que eu vou estar fazendo operações de scalp num determinado momento do mercado, no outro momento do mercado eu vou estar procurando trades mais longos um pouco porque ele está entrando em tendência. Então, é melhor eu entender como o mercado se movimenta, que ele é caótico também, que a gente tem que aceitar isso, e tentar extrair o melhor do que você ficar preso a setup. Setup é uma coisa que é uma consequência de você entender o gráfico, é uma consequência de você entender o macro, de você olhar mais distante para o mercado. Tá bom? Era esses os pontos que eu queria dizer, acabei alongando mais do que eu queria. Então agora nós vamos lá para o gráfico para ver os pontos hoje do dia. Foi bem difícil, rolagem de opções não é dias fáceis. Eu mesmo já aprendi amargamente que operar em dias de rolagem de opções você pode sair pesadíssimo negativo. Eu saí hoje um pouco positivo e, por assim dizer, o que eu tinha deixado um pouquinho no mercado na semana passada acabei praticamente zerando hoje. Então isso também é outra coisa. Você conseguir, mesmo numa semana que não é do seu estilo operacional, você conseguir sair com um prejuízo tão pífio, por assim dizer, né? Tão pequeno, que em um dia de trade você consegue praticamente já anulá-lo, e então você já está só no lucro, né, por enquanto. Porque se você já teve uma semana positiva, como eu tive a primeira semana do mês, então já estamos um pouquinho mais tranquilo para os próximos dias de trade. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico. Então agora, gráfico de 60 minutos, mini índice futuro. Aquele FIBO que estamos aí nele há um tempo. Dia bem complexo hoje, né? Não foi fácil não. Ele andou de lado, pode-se dizer, né? Foi subindo, mas de uma maneira bem lateral. Também rolagem de opção, como eu disse, geralmente é dias difíceis, não são dias fáceis de estar operando. Então 60 minutos tava difícil, por assim dizer, né? Não tava fácil, foi perdendo volatilidade. Se eu vamos colocar aqui, que aí vai ficar mais fácil, vou colocar as bandas de Bollinger aqui. Deixa eu só, vou deixar laranja mesmo, só para fins didáticos. Então, olha as bandas se fechando, né? Isso aqui, quem trada com as bandas de Bollinger no gráfico, quem viu meu vídeo aí de sábado sabe, né? Banda se estreitando, perdendo volatilidade, né? O mercado está perdendo volatilidade. Então, aqui a gente pode sim começar a esperar ter um movimento mais forte, né?
a gente pode já começar a pensar num movimento mais forte. Talvez irmos lá fechar o gap aqui em cima, ou voltarmos de novo para o fundo do range aqui para testar novamente e entrarmos na dinâmica, continuarmos na dinâmica aqui 23,76 que está dentro desse FIBO aqui. Então podemos estar ou esperando várias coisas. Então é um dia de ambiguidade já. A hora que você olha, você já vê a ambiguidade. Só que aí tem um detalhe bem legal que eu aprendi com o Felipe Aranha do método Allbrooks, que é você tá olhando isso aqui, ó. Então esse aqui é o dia de hoje, ó. Eu tive 2 dojis, né? Deixa eu tirar o dia de hoje da tela. Ó, eu tive 2 dojis. Esses 2 dojis aqui pode me arremeter um terceiro, tá? A partir, bem na verdade, esse primeiro doji aqui, ele já me deixou em alerta de tipo, ó, pode vir em dias laterais. Então quando isso aí serve para todo tempo gráfico, tá? 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, você identificou um doji, espere que possa ter pelo menos mais até 2. E ao dia de hoje, o dia de hoje promete, agora é 4h20 da tarde aí, ele promete, pelo que está me mostrando aqui, né, terminar novamente fechando um dia sem força, né, um dia de corpo pequeno. Lá no método Allbrooks também, Harami, Doji, é tudo Doji, tá? Então são velas sem direcional, são velas consideradas laterais. Então isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Olha o diário, dá uma olhada no diário. Outra coisa, ó, as bandas de Bollinger se fechando no diário, ou seja, se o diário está começando a perder volatilidade, então a volatilidade está diminuindo em vários tempos gráficos aí. Então temos que ficar de olho nisso, né? Então, voltando aqui, 60, perdão. Então, olhando isso, então poderia estar esperando mais um dia lateral aqui, sem grande vol, né? Um dia difícil. Outra coisa que eu disse, que é a questão da rolagem de opções. Isso aí eu sempre vou para o mercado já bem esperto com isso. Quando é dia de rolagem de opções, eu vou esperar por trades bem específicos. Então vamos lá para o 10R agora, para ver quais foram as oportunidades e se teve, né, oportunidades boas para se tradar, né? Então agora estamos aqui, 10R, mini índice futuro, fechamento de sexta-feira, abertura em gap de hoje, abriu já tocando um 7,6 lá, ou seja, região de suporte, região de resistência, né? Mas sempre cautela, se você gosta de operar nesses horários, sinal de tendência, tá aí, ó, 200 pontos aí, primeiro scalp, para mim aqui, alvo, seria aqui, poderia estar buscando aqui um pouco mais abaixo aí, pegar aí, quem sabe, 330 pontos aí, até dar uma esticada e tentar pegar esses 400 pontos, né? Mas ela foi, ó, ele dá 1, 2, 3, ele dá 4 bears seguidos aqui, né? Então, para quem gosta, né, de operar aí na abertura da manhã, aí apesar que o dia foi bem lento, né? Já é a abertura do avista aqui, ó, 10 horas da manhã. Então, isso aqui foi a primeira hora do dia, caiu e aí o preço segurou, querendo ou não, com esse gap aqui, eu já poderia ter feito isso aqui também. A hora que fez o fundo ali, eu já tô traçando o meu FIBO. Eu imaginaria que o preço ia cair, então eu coloquei ele de venda, mas não que eu tenha que necessariamente estar operando venda, né? Continuando então, bem difícil aqui, se você olhar os indicadores, você vai ver que é bem, né? Se a gente coloca, tem os nossos indicadores, se você olhar esses indicadores, você vai ver que essa região aqui foi bem difícil para estar operando com qualquer tipo de indicador. Então tem que estar olhando e vendo se o preço está difícil. Então deixa ele te mostrar um sinal claro.
Aqui tem um sinal legal. Eu tenho uma falha de rompimento de 2 boxes, tá? Isso aqui não é correção de 2 boxes, tá? Por mais que eu tenha, né, essa correção dessa perna menor, mas ó, quem tá vigente aqui é essa correção aqui. Então isso aqui era uma correção. Isso aqui tá falhando romper para continuidade, ó. Isso aqui tá falhando para romper para onda 3 dessa perna 1, perna 2, perna 3, né? Então a onda 3. Então continuando aqui, ó. Então aqui eu tenho uma falha de rompimento de 2 boxes, poderia estar startando aqui minha compra. E aí eu tenho o que? Região de filé, ó, 26, 7,6, 23, ó. Olha que legal. Então você poderia ter comprado aqui e realizar o lucro aqui. Ah, tem o ajuste, Fábio, no meio do caminho. Pô, ótimo também, pode usar de alvo tranquilamente. Não tem importância não. 280 pontos no ajuste, 380, 390 aí, quem sabe até bem forçadinho, 400 pontos nesse trade aqui. Para um dia que foi lateral e difícil, você pegar um tradezinho aqui de abertura, que você poderia também ter pego 400 pontos aí, né? 300 pontos, 200 pontos, e depois mais um que você tem de alvo até 400 pontos, bem interessante, né? Aí o preço deu essa subida e aí ele dá essa repetida aqui, ó. Lembra que eu falo? Às vezes o mercado ele te dá uns trades, né? Então eu tive essa falha de rompimento de 2 boxes, né? E aqui eu tenho uma correção de 2 boxes. Vê como o padrão 2 ele deu um gain legal aqui. E concorda comigo que depois de uma perna dessa aqui, eu tentar estar startando venda aqui em cima, o preço tem que me mostrar muita força de venda, né? E eu tenho alvo superior. Então, como eu acho que todo topo merece um teste e todo fundo merece um teste, aqui eu poderia estar, né, não pensando em fazer trade nenhum. Porém, como o mercado, por assim dizer, me deu uma repetição que eu tinha visto aqui, 2 boxes dando compra, por mais que foi mastigado aqui, mas continuou dando compra. Depois mais 2 boxes, continuou dando compra. Eu fiz meu trade aqui, tá? Peguei a pontuação aqui. Como tá um dia, né? Para mim era um dia lateral difícil, eu não fiquei me expondo muito no mercado, então mão bem leve, bem tranquilo. Fiz meu trade aqui, botei meus pontos no bolso. E aí fiquei mais tranquilo. O preço começou a trabalhar. Difícil você entrar aqui, difícil você estar startando qualquer tipo de operação aqui, tá? Bem complexo você ter essa caixa de Pandora. Por isso que eu não gosto muito de tradear ela e também chamo de caixa de Pandora por causa disso, porque tipo é uma incógnita o que pode acontecer. Aqui poderia estar o preço descendo forte e fazer o 23 aqui 7,6, né? Como ele fez aqui e vim testar novamente e aí acabar rompendo. Então não gosto de ficar me posicionando. Aqui interessante, ó, falha de continuidade. Aqui tem um trade legal para buscar fazer. Só um instante, tá travado. Então aqui tem um trade interessante para buscar fazer, ó. Porém, a gente está vendo aqui que está tocando o -11, né? Então o que pode ser feito aqui também? Posso pegar, apagar esse aqui ou invertê-lo, né, lá. Mas eu prefiro fazer isso aqui e recomeçar tudo de novo, né? Perdão, aí agora azul, porque para minha compra, né? Ou verde, pode ser também. Enfim, use a cor que você achar que te arremeta a compra. Então, ó, interessante, eu tenho os alvos 141, 161 e 127, porque eu não fiz aí, eu toquei, não, o 61 eu toquei, então eu tenho 127, 141 e 161. Poderia estar usando qualquer um desses alvos aí. Então eu teria aí de mínimo 200 pontos e de máximo quase 500 pontos, né? O preço ele não consegue tocar o 61. E olha aí, ó, mais uma vez a questão dos 2 boxes, né? Só que aqui agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a venda, né? E ele está falhando aonde? Ele está falhando num rompimento, né? Então, ó,
aqui corrobora a venda. Também por quê? Porque ele está segurando o nível de 141, tá? Ele não tomou um 61. Ele falhou antes do 61. Ele não conseguiu tocar o 61, então ele não conseguiu fazer, né, por assim dizer, nesse momento aqui, um 61. E aí ele começa a cair. Eu acho que esse também foi um outro trade assim, que teve bom no dia, contando com esse aqui, né? Então foi os únicos dois trades assim até o momento que eu estive no mercado olhando. Aí como o mercado aqui já meio-dia e meio já não é um horário que eu já estou me preparando para sair, como eu já tinha feito um pequeno lucro aqui e o mercado estava difícil, eu parei, larguei mão aqui e fui fazer outras coisas, fui cuidar de outros assuntos meus, né? Enfim, continuando. Aí aqui eu tenho um Double Bull, olha que interessante. Quando o Double Bull aparece aqui no começo da perna, é legal de pegar, viu? Bem legal, bem interessante esse Double Bull aqui. De novo, você tem alvo 127, 141 e 61, tá? Então, ó, bem bacana. O terceiro trade, assim, por se dizer bem do dia, ó, bem mais fácil até de pegar, ó. Podia sair no 111, podia, 330 pontos, 127, 440, 141, 560 e 161, 700 pontos. Se ele conseguisse chegar aqui, como eu disse, caixa de Pandora num dia desse não operaria de jeito nenhum. Eu já não opero, é aqui que eu não vou operar, tá? Então difícil estar pegando isso aqui. Outro Double Bull, aí você tem que ter uma lógica, tá? Uma lógica simples. Isso aqui é um padrão mais raro de acontecer, tá? Então se ele se repetiu aqui, cuidado, pode significar que o mercado está começando a querer mudar um pouco de padrão, ou ele reverteu o andar lateral, tá? Então toma cuidado, não acha que porque o Bull aparece várias vezes é sinal de tendência, que o Double Bull ele vai aparecer duas vezes e o preço vai sair estourando para cima, tá? Cuidado com isso. Double Bull não é para ficar tradando ele, tipo, aparecendo tantas vezes no gráfico assim. É mais para você ter alerta aqui que você está abrindo posição. Apesar que daria para você se proteger e até sair no zero sem prejuízo, como nós vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Se você está comprado aqui e o seu stop está aqui, quando ele voltou aqui você tem que se estopar, tá? Aí você tem que se estopar. Aguente uma correção contra você, tá? Não fique esperando a segunda correção vir contra você, não. Se for o caso, reentre depois, tá? Pelo menos esse é o meu pensamento. Você administra o trade como você quiser, mas deixo essa dica para quem também está iniciando aí, está se protegendo um pouco mais. Ó, que interessante, ó. Falha de rompimento de 2 boxes. Eu já vi alguma coisa semelhante lá atrás, né? Ó. Hoje eu já vi acontecer isso. Ó, aqui atrás eu tive. Então, já estamos 3 horas da tarde aí, né? Mas já tive aqui, ó. Então mais um tradezinho aqui que teve agora no período da tarde, para quem faz. Depois uma falha de rompimento de 3 boxes, aí fez o alvo de FIBA, ó. E agora aqui, ó, tá sendo cotado ainda, ó. Vai fechar aqui. Já fechou, quer dizer, já é 4:30 da tarde, tá? Então, esse aqui foi o dia do mini índice, por assim dizer. Não foi fácil, né? Não foi fácil o dia de hoje, foi difícil. Para quem me acompanha aí sabe que o Renko 10 aqui, né, o 10R, ele tem muita oportunidade durante o dia e hoje foi bem poucas oportunidades, andou bem pouco mesmo o preço. Mas como diria Marco Rossi, Fibogap, teve esse gapzinho aqui, é para ser tradeado. E geralmente ele faz um 61 no dia do gap, tá? Então mais uma dica aí para quem gosta de usar o Fibo, tá? O Marco Rossi falava isso. O Fibo geralmente é feito, o Fibogap ele é feito no mesmo dia, por isso que a gente apaga ele de um dia para o outro. Fibinho, né? Como alguns dos alunos dele chamam, Fibinho. É esse Fibo aqui que a gente traça do intradiário para a gente estar pegando
né, esses pontos aqui, tá fazendo nossos trades aqui, tá? Fibos são mais longos. Então, agora vamos lá pro dólar para ver o que teve de oportunidade no dólar hoje através do método Renko Mais. Então agora, 60 minutos, mini dólar, Fibo que eu venho traçando e usando aqui no mini dólar, por enquanto continua sem dar, só gerando mesmo as regiões de suporte e resistência ali mais amplos um pouco, né? E o preço trabalhou aqui em cima do 100, não conseguiu romper na última sexta-feira. O dólar para mim, depois geralmente de dias assim, que ele tem bastante doji nos 60 minutos, ou candles de sobreposição, né? Ó. Então, temos candles de sobreposição, vai um para cima, outro para baixo, outro para cima, né? Aí muito candle pequeno. Quando acontece isso, eu espero um dia de movimentação mesmo no dólar. Só que, como hoje para mim é rolagem de opções, como eu disse, eu já tive perdas significativas, assim, não perdas significativas demais de quebrar uma conta, enfim, mas de começar o dia bem e de repente começar a ir mal, tomar stop, e entrar numa espiral negativa e acabar entrando em MD e devolver tudo que tinha ganhado no mercado no dia e ainda mais ter devolvido dinheiro de semanas anteriores. Então, tipo assim, aprendi que em dia de rolagem eu devo ficar o mais afastado possível do gráfico até, se for o caso. Eu também hoje eu acordei com um pouco de dor de cabeça, então eu fiquei longe do que poderia vir a gerar qualquer tipo de estresse, talvez, para mim. Como fazia tempo que eu não tradeava o dólar, eu estou voltando a tradar o dólar agora, eu não quis me arriscar muito hoje, porém, eu estava certo, tá? No que eu tinha visto, o dólar andou bonito. Quem hoje acho que tradou o dólar se deu melhor de quem faz trade no mini índice futuro. Provavelmente o dólar deve ter dado umas oportunidades de ganhos muito boa aqui pro estilo operacional aqui do método Renko Mais, para quem está estudando os padrões, quem está entendendo o ciclo de mercado, que nós temos os fractais dentro dos fractais, que geralmente uma tendência, ela, né, uma perna de uma tendência, ela vai ter 3 puxadas do fractal 5-3, né, que seria 5 ondas. Aí depois podemos ter o ABC, né, que seria a correção mais profunda. Então temos sempre que estar de olho nessas coisas. E hoje o dólar ele deve ter dado muito boas oportunidades, sim. Eu acompanhei ele só um pouco na primeira hora do dia, e na primeira hora do dia ali ele deu ali a primeira hora e a abertura da segunda hora do dia, ele deu boas oportunidades. Então, sem mais, vamos lá pro 5R para ver como que foi o dia do dólar. Então agora 5R, mini dólar, fechamento de sexta, começa o dia. O dia abriu na continuidade e aí ele já deu um bear aqui, ó. Já deu um bear tocando as médias aqui, bem interessante. Você tem aí um alvo inicial de 8 pontos, né? Porém podia estar tentando alongar um pouco para pegar aí, quem sabe 10, 12 pontos, e ele andou, vamos ver. Andou bem até para a primeira venda do dia e logo na abertura aí teve uma boa pontuação, 18 pontos, né? Como vocês sabem, para mim o dólar abriu, você já pode estar tendo bons trades até. Se não conseguiu fazer esse, olha, esse aqui tá bem interessante, ó. Se você trabalha em uma mão entre 8 a 12 pontos como eu, você teria feito esse gain aqui tranquilamente até 12 pontos. Então, duas oportunidades na abertura. Aí ele começa a fazer um fundo aqui, ó. Ele faz esse fundo e olha que interessante. Para quem gosta de figura, você tem aqui uma espécie, né, por assim dizer, de ombro, cabeça, ombro. Então aí o que você pode estar fazendo? Você pode estar usando um fibo aqui, tá? Você pode estar traçando um fibinho
o que a gente chama de fibudor. E aí você pega o zigue-zague anterior e traça. E aí vamos trabalhar aqui os níveis. Se ele está para cima, virado para cima, você está procurando os alvos lá para cima. Vamos colocar numa cor que arremeta a compra, né? Então, para mim, azul e verde arremete a compra. Ó, aqui tá interessante que eu tenho uma correção de 3 boxes em cima, né? Do que era para ter se tornado, né? Vamos dizer assim, um ponto de resistência, mas foi rompido, continuou sendo suporte. Então nós estamos numa região de suporte. Lembre-se, né? A gente está lá nos 60 minutos nessa região. Então no dólar por 60 minutos você ter aí 14 pontos, 15 pontos, não é muita coisa para uma vela de 60 minutos. Concorda comigo? Então região dos 60 minutos de suporte. Conseguiu vender e ganhar dinheiro numa região de suporte? Beleza. Só não fica tentando agora aqui em cima aqui, porque ele já mudou o comportamento do preço. Ele está te mostrando isso. Olha a média também, ó. A média já ficou flat. Média flat, põe uma coisa na cabeça já. Você gosta de usar a média móvel? Beleza, então saiba também ler a média móvel. Trabalhe a favor dela quando ela está mostrando que ela está em queda. Trabalhe a favor dela quando ela estiver mostrando que ela está em compra. E quando ela estiver flat, deixe ela de lado. Não opere baseado na média, porque aí você pode estar sendo estopado. Se você vendeu baseado porque está aqui rompendo a média, que pode voltar a cair, olha a flat aqui. Ela está bem, na verdade, ela está segurando o preço, tá? Continuando. Então aqui você tem uma possibilidade de um scalp. Eu não faria essa operação porque tipo 5,5 pontos. Talvez até 10 pontos, mas eu não estaria startando nenhum tipo de operação. Olha aí, ó. Aqui tá o trade. Você pode ter feito o trade da semana no dólar, tá ligado? Você pode ter feito, assim, perdão da palavra que eu agora usei, né? Tá ligado, mas poxa, que é umas coisas dessas assim me empolga, porque eu tenho uma repetição e eu bato na tecla da repetição. Ó, eu tenho uma correção de 3 boxes aqui, tá? Em 2 casos aqui eu tenho o mesmo sinal, muito próximo, isso muito interessante, tá? E aí, ó, eu tenho 40 pontos de alvo aí, no mínimo 35, tá? No mínimo 35. Porque tá, tipo, eu tô trabalhando a dor, então eu sei que se eu tô trabalhando a dor, tá? Se eu tô trabalhando um fibo de zigue-zague, dor é isso aqui, ó, eu traçar para trás o fibo, tá? Eu buscar o fundo mais próximo meu com o topo anterior aqui. Eu tá traçando alvos, eu vou, né, vamos dizer assim, eu tô traçando o pivô. Então o pivô é isso aqui, tá? O pivô tá para frente. Se eu usasse, por exemplo, né, isso aqui é um pivô, por assim dizer, e isso aqui é o zigue-zague que veio de trás. Então eu tô trabalhando esse zigue-zague, tá? Então, quando eu traço esse tipo de fibo, eu tô trabalhando a dor. A dor de quem? A dor de quem vendeu aqui, tá? Porque se o cara vendeu aqui, tudo bem, é sexta-feira, tá? Mas o cara que vendeu aqui, o robô que vendeu aqui e tá ligado, ele não atingiu o alvo dele, a hora que o preço vir aqui, porque para quem não sabe, esse Fibonacci aqui é baseado na programação de robôs, tá? Então, a hora que o preço voltar aqui, esse robô, esse cara que vendeu aqui, ele vai estar, como diria o Marco Rossi, cagando verde aqui para manter a posição ou se livrar dela. Então, a hora que ele chegar aqui no 111, para mim, do jeito que está aqui, que está mostrando o preço e aquilo que eu falei da leitura dos 60 minutos, a porrada que eu esperava nos 60 minutos, pô, isso aqui está me corroborando um trade de eu poder levar lá para o 161. Você está comprando no 50% e está levando para o 61, ó. São 50 pontos de trade. 50 pontos. É assim, é como eu disse, talvez você fazer o lucro da semana inteira, você não precisar tradear mais a semana inteira, você fazer a meta da sua semana aqui. É muito interessante isso. Muito interessante mesmo, porque tipo, isso tudo é leitura de mercado, tá? Isso tudo é você tá juntando os tempos gráficos e entendendo os fractais, porque tipo, o meu fractal maior, o meu direcional é 60 minutos, então eu tô olhando pro direcional de 60 minutos e filtrando a minha entrada aqui.
no que vamos dizer assim, no ruído, né? Que é o 5R. Então, ó, imagina, eu estou pegando minha entrada aqui para surfar tudo isso aqui que é 60 minutos, tá? Isso aqui é 60 minutos. E foi, né? Como vocês viram, ó. E ó, a hora que ele chega aqui no 111, ó a velocidade que ele ganha, né? Ele vai embora, ele vai embora. Ele dá uma parada aqui e de novo. Aí aqui, ó, você não conseguiu fazer esse trade, aqui você tem um trade de pelo menos aí buscar aí 8 pontos, tá? Deu um pouco mais, deu 10. E aí aqui você tem outro trade de 15 pontos. Então, você teve aqui oportunidade muito boa no dólar hoje, muito boa mesmo, ó. E aí ele já chega em nível de fibra e dá mais um boom. Aqui você pode estar fazendo uma coisa que o Fibo permite, esse tipo de Fibo aqui, que é tá movendo ele. Então eu vou para o próximo topo. O próximo topo é aqui, mesmo que seja esse micro topo, tá? Então, ó, se eu comprei esse, né, eu vi que atingiu 61, ele está indo muito forte, eu posso estar já me antecipando ao preço e tá traçando novos alvos, tá? Eu posso já estar, porque é isso que é o bom desse Fibo para mim. Isso que é a mágica dele para mim, porque você vê que o preço está indo, ele está te demonstrando isso, porque se você olhar nos indicadores de 60 minutos, você vai ver que, tipo, eles estão mandando você comprar. E aí você vai comprar. Não importa. Você vai estar comprando. E ó, bull, sinal de compra, ó o alvo aqui, ó, 12 pontos. Ele dá uma seguradinha, dá os 12 pontos, vai um pouco além, volta. Olha que interessante, né? Então, aí vai uma coisa para quem, tipo, gosta muito do fractal 5.3 como eu, tá? Isso é um fractal 5.3, tá? Então, se eu vejo que eu tenho um fractal 5.3 aqui, eu tenho teoricamente um martelo, tá? Porque, ó, extremidade, martelo. Onde é que ele veio testar? Que eu falo, ó, sinal de tendência, bull, ó lá. Se tornou região de suporte. Se eu comprei aqui nesse martelo, meu alvo tá lá no 61, ó. Eu tenho 25 pontos para ir buscar de alvo. Ah, mas eu sou que nem você, Fábio, não gosto de ficar posicionado muito tempo. Então tá aqui, ó, busca aí 11 pontos aí, 10 pontos, pronto. Fecha a mão aqui, e a hora que ele te der outro sinal, ó, aqui, tu entra, pega mais 10 pontos, 15 pontos aí, pronto. Aí, ó. E aí ele, ó, a gente refez o Fibo, e olha que legal, né? Ele foi lá, e de novo, né, a gente estendeu o Fibo, e ele de novo foi lá e deu 161, ele fez 161. Muito interessante, bem bacana mesmo. Aí ele dá uma, obrigado, isso aqui é topo duplo, falha de rompimento, o que você vai fazer na falha de rompimento? Ó, não tenho o padrão de falha de rompimento, estou falando do topo duplo, tá? O topo duplo. Só que o topo duplo que é mais baixo, então é falha de rompimento, tá? É falha de rompimento esse movimento aqui. E o que a gente faz na falha de rompimento? Ele vai tradar a favor do movimento que tiver nos mostrando. Ó, eu tenho uma aqui o tal da ambiguidade que eu falo. Você pode estar falando que isso aqui é uma correção de 2 boxes, como você pode estar falando que isso aqui é uma falha de rompimento de 2 boxes, porque ele está tentando romper aqui mais uma vez o nível de 161, esses topos anteriores, e não conseguiu, ele falhou. Então, ambiguidade, tá bom? Alvo 20 pontos. Ó, coisa linda, né? E olha aí. Olha o sinal que eu gosto. Por que eu gosto da correção de 2 boxes? Porque quando ela aparece, ela é a continuidade da tendência, tá? Correção de 2 boxes é continuidade de tendência. Correção de 3 boxes e de 4 boxes nem sempre está relacionado à tendência. Às vezes eles estão dentro da lateralidade, tá? Então, correção de 2 boxes na tendência é coisa linda. Coisa linda mesmo. Ó. E aí veio mais 12 pontos, tem o alvo um pouco mais baixo aqui, ó, 20 pontos novamente. E isso aqui, ó, 1h30 da tarde. Então você teve muito mais trade no dólar hoje
do que no mini índice, né? E aí o preço atingiu os níveis, ó, temos mais um bear aqui. Se você ficou para trás aqui, ó, você tem mais uma oportunidade, ó, acima do 111. Ele já tinha passado reto aqui quando ele veio testar o 111. Por que ele não iria passar reto de volta, né? E olha lá, 14 pontos aí, 15 pontos em mais um trade. E aí o dólar hoje deu bons trades mesmo, ó. Uma correção em perna dupla aqui, ó, de 4 boxes também pode estar startando um tipo de operação aqui. Mas como eu disse, eu não gosto da correção de 4 boxes, então eu não trado tanto ela, então para mim ficaria difícil de estar entrando aqui. Porém, se você testar e seu operacional permitir, por que não, né? Os padrões estão aí, eles servem, eles dão um bom resultado sim, basta você tentar usar. Eu tenho conhecido que já usou o padrão de 4 boxes e teve bom resultado nele. Ó, 15 pontos aqui, falha de rompimento de 3 boxes ou correção de 3 boxes, olha a ambiguidade novamente, tá? Porém o preço foi mais uma correção de 3 boxes, correção de 2 boxes, bull, e chegamos aonde o preço agora está, às 4h55, quase 5 horas da tarde do dia 15/3. Então, esse foi o resumo do dia, um pouco diferente hoje para responder o Alexandre. Falar nisso, já agradecer o Sérgio Ramalho, Francisco Gomes, o Ananias Rodrigues, o Giva, o Sidney, o Douglas da Silva Maia, Flávio Oliveira, Edson Batista, o Cleiton Facioli, o Alexandre Marte, eu acho que é Mark, não, depois me corrige, Jaime Portela, Kenis Marcos, obrigado pelos comentários, obrigado pelo feedback positivo, obrigado por você aí que curtiu meus vídeos, que está assistindo, que está acompanhando, que se inscreveu no canal, de coração mesmo. Eu não estou aqui tentando forçar você a nada, eu só estou querendo mostrar o jeito que eu enxergo o gráfico. Eu sei que o que eu acabei desenvolvendo é uma maneira até simples de olhar para ele, e eu queria passar isso para você. Uma coisa que me incomoda muito hoje é ver como as pessoas reclamam, né, do day trade, como se tem reportagens negativas, mas isso é porque as pessoas que vão para o day trade, elas vão com pensamento errôneo. É como eu disse, você tem que olhar para isso aqui como se fosse o seu negócio, a sua empresa. Você é um empresário. A partir do momento que você está aqui dentro desse gráfico, você se torna um empresário do gráfico, tá? O gráfico faz parte de você. Então entenda que vai ser um processo isso aqui, que vai levar tempo. É como uma loja que você vai abrir, como um empreendimento que você vai começar. Nada que você vai lá e vai abrir, você vai abrir e vai sair ganhando milhões, ficando milionário do dia para noite. Tudo depende de esforço, tá? E eu tô aqui para falar isso para você também, porque tipo, tem muita gente vendendo aí coisas como se fosse facilidade isso aqui, e não tem facilidade. É um emprego como outro qualquer, é uma carreira como outra qualquer, onde você vai ter que se dedicar para subir de cargo, tá? Para você subir de cargo aqui, você vai estar subindo o seu patamar de ganho. Entende isso? Então, para você subir seu patamar de ganho, para você subir de cargo, você tem que se especializar cada vez mais. Você tem que buscar entender cada vez melhor o gráfico. Você tem que buscar melhor se compreender. Porque você tem sim viéses cognitivos, você tem crenças disfuncionais, que quando você vai para o mercado você leva, e está errado você levar isso. Dependendo da crença e do viés, é melhor você eliminar. Dependendo, é melhor você só colocar numa caixinha e guardar embaixo da cama, lá dentro do seu armário, enquanto você está aqui na frente do gráfico tradando, tá bom? Para que você consiga encontrar o que tanto busca, que é a chamada consistência, né? Muito trade fica batendo em cima disso, virada de chave, consistência, e isso só vai vir com o processo dos anos, do tempo, sabe? O maior aliado do trade é o tempo, porque isso aqui é um pensamento que você tem que levar de longo prazo, tá? Não adianta vir com imediatismo aqui, achar que vai ficar rico do dia para noite. Não vai. Não vai quebrar a cara, vai gerar aqueles números absurdos, porque quem olha para isso aqui
como um negócio, se você pegar as pessoas que olham para o mercado como um negócio e for basear aqueles números de 95% só quebra a cara, só 5% que ganha, esses aí são os apostadores, tá? Dos apostadores, 95% perde e 5% ganha no mercado. Agora, quem leva isso aqui a sério, quem leva isso aqui como um negócio, quem trabalha aqui como um empresário, pode escrever aí que deve ter 40%, 50% aí que se dá bem no mercado de trabalho, aqui dentro do gráfico, tá? Então, olhe como um negócio. Para de olhar isso aqui como um caixa bancário, não é? É o seu negócio. Estude para isso, sabe? Eu vi que o vídeo sobre day trade na hora do almoço repercutiu bem, principalmente entre as pessoas que que tem o trabalho delas e estão estudando para tentar um dia viver de day trade. Parabéns para vocês. Parabéns mesmo. É desse jeito que se começa, tá? Vocês, a probabilidade de você estar no mercado daqui 10 anos é enorme e vivendo dele. Porque vocês estão fazendo do jeito certo. Vocês estão estudando o máximo que vocês podem aí na hora do almoço. Vocês estão deixando às vezes estar descansando do seu serviço para estar indo fazer trade, para estar estudando, para estar aprendendo. Então, põe mais uma coisa aí para você, tá? Pega tudo aquilo que você aprendeu aqui comigo no meu método ou qualquer outro método que você queira seguir. Você não precisa estar preso ao meu método. Vai lá, estuda todo dia no backtest, faça backtest, coloque o método ao seu favor. Faça com que ele trabalhe do seu jeito. Porque só você vai ver o gráfico do seu jeito, tá? Não adianta você olhar para os meus números que eu passei aqui no início e achar que você vai ter os mesmos números se você não vê o mercado. Você não vê o mercado como eu. Você não olha para ele como eu. Você não treina como eu. Por mais que eu faça um curso aqui e você aprenda por detalhes tudo o que eu faço, você não vai operar como eu. Você vai ter o seu estilo operacional. É isso que é importante. Então, na vez de estar ensinando setup para você, eu vou estar falando de análise técnica, de gráfico, de olhar o todo, de olhar o macro, que eu acho que é muito melhor do que estar criando um monte de setupzinho outro. Você ficar decorando um monte de setupzinho, isso aí não vai acabar te confundindo uma hora. Então, vamos entender tudo isso aí. Vamos trabalhar principalmente o nosso psicológico. Quando você trabalhar seu psicológico, você entender que ele está te afetando, talvez nos dias de loss que você acaba devolvendo tudo que você fez, é por causa disso, é por causa do psicológico, tá? Às vezes é por não aceitar estar errado, e isso daí é o maior erro do trader, esse sentimento de que eu não posso estar errado. Esse é um viés que você tem que eliminar, tá? Isso é uma crença que você não pode levar para o mercado. Não existe certo e errado no mercado. O mercado ele é caótico. O mercado faz o que ele bem entender. A partir do momento que você entende isso, você consegue tentar surfar melhor aquilo que ele te passa. Porque não tem os momentos do mercado lá que eu falo que ele tá te tirando para dançar, para valsar. Você tá entrando nele e só tá tomando stop e deixando seu dinheiro lá, tá? Então, vamos ter ciência, né, consciência do que tá no mercado financeiro, para que a gente não seja o número dos jogadores e sejamos os números dos empresários, tá bom? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Obrigado sempre pela audiência, como eu disse, obrigado a todos vocês aí que eu citei da lista, a quem eu não citei. Se você entrar em contato comigo por mensagem aqui no YouTube, você pode também me procurar no Instagram. Eu vou estar tentando responder o mais rápido possível que eu possa, tá? Eu não consigo estar toda hora aqui na frente, mas o máximo que eu puder eu vou tentar ajudar. Eu sempre estou batendo papo aí com quem vem procurar comigo. Pode perguntar, por exemplo, pro Douglas da Silva. A gente trocou uma ideia bem legal aí esses dias, acho que foi domingo de manhã, se eu não me engano, ou sábado de manhã, a gente conversou. Que eu tenho conversado assim com algumas pessoas, então desculpa se eu não falei o dia certo, mas enfim, estou aberto aí para trocar ideia, para tirar dúvidas sobre a metodologia. Se você gostou, fica mesmo em cima aí, leia meu e-book, baixa lá gratuitamente meu e-book, assista as aulas do método 1, 2, 3 vezes aí, porque sempre tem
Perdão, sempre tem alguma coisa que você vai passar e não vai ter prestar atenção, e na outra vez que assistir vai conseguir gravar melhor aquilo ali. Os resumos do dia, ele serve muito para mim estar alinhando a minha técnica, mostrando, né, vamos dizer assim, de maneira mais prática, um pouco como que é o funcionamento dela. Por isso que eu não fico também botando os indicadores aqui. Eu tento estar deixando o mais livre possível para você estar entendendo o funcionamento dela, como que é o funcionamento da técnica, como é o funcionamento do método, mas aplicando a sua maneira de estar olhando para o gráfico. Beleza? Então, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Quarta-feira eu vou estar estreando o programa Gráficos, Indicadores e Afins. Eu vou estar falando um pouco, não sobre day trade, tá? Eu vou estar falando nesse próximo programa, eu vou estar falando sobre swing trade, sobre opções. Eu gosto muito de fazer vou estar mostrando um tipo de estratégia que eu uso para estar operando opções. Beleza? Do mais, muito obrigado sempre. Se gostou, deixa um like, compartilha com quem você conhece aí, quer estudar de verdade e aprender o gráfico de verdade, porque não adianta querer facilidade, tá? Se você for passar isso aqui para alguém que quer facilidade, vai estar indo contra o que a pessoa quer. E tem muita gente aí vendendo facilidade, tem muita gente falando de facilidade. Eu prefiro falar a verdade. E então se inscreve aí no canal também, ativa o sino das notificações para estar sempre por dentro dos vídeos que estão saindo. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!